Agarram na folha e fazem o seguinte. Ok? E agora, por exemplo, eu estou assim e vou só segurar na faca para ela não se desequilibrar e vou cortar a folha. Ok? E a faca, eu não fiz força nenhuma, a faca cortou a folha só com o peso. Só com o peso dela própria. Ok? Portanto, isto é um teste que podem fazer quando forem comprar uma faca. É se a faca vem de origem afiada como esta. Trazer uma folha com vocês e fazer este teste na própria loja. Pá, não tenham vergonha, porque o dinheiro que vocês estão a gastar é vosso. Ou então podem fazer outra coisa que não é muito aconselhado, okay? Porque é uma coisa que pode ser perigosa, e volto a referir, não é aconselhado, mas que eu faço, paciência, vou aproximar. Portanto, e já os conseguem ver. E portanto, isto são dois testes que vocês podem facilmente fazer quando forem comprar uma faca a uma loja. E são dois testes que vos permitem, mesmo que não percebam nada de aços, ter uma ideia se a faca é de boa qualidade ou não. Porquê? Porque os fabricantes que fabricam facas de boa qualidade têm uma coisa chamada orgulho, que é uma coisa que falta em muitas pessoas hoje em dia. Portanto, tem uma coisa chamada orgulho e tem uma coisa que é defender o bom nome e defender a sua reputação. E por isso, normalmente, as boas marcas e as marcas que fazem facas de qualidade têm orgulho em que as facas venham afiadas desta forma de origem. Ok? Muita atenção a isto. Se a faca vier quase romba ou mal afiada, é outra razão para ser logo meio caminho andado para eu desconfiar do aço daquela lâmina, mesmo sem perceber nada de aços. Ok? Outra coisa, só aqui uma parte que eu queria dizer, é que portanto, existem vários aços e existe um aço que é o aço carbónico ou aço de elevado teor de carbono, e que é um aço que é muito bom, é um aço que se afia muito facilmente e que fica afiado durante muito tempo. Pá, é um aço excelente, muito bom. Aliás, salvo erro, é o aço com que se fabricavam muitas das lâminas de barbear, daquelas lâminas antigas, aquelas lâminas que ainda existem nos barbeiros. Portanto, é um aço muito, muito bom, mas é um aço que oxida facilmente. Okay? É um aço que oxida facilmente e basta, por exemplo, racharmos um tronco ou dois, ou deitarmos uma árvore abaixo, ou cortarmos uma peça de fruta, ou estar um bocadinho em contacto com a água, vai logo, automaticamente, passado poucos minutos, oxidar e começa logo a formar umas manchas escuras, assim cinzentas, na faca. Ora, estas manchas não são más. Aliás, estas manchas até protegem a faca da corrosão e acabam por proteger um bocado a faca de enferrujar. As manchas que são más são as manchas castanhas, que, obviamente, é ferrugem. E o que pode acontecer é que, por exemplo, se vocês saírem para o mato, ou, por exemplo, forem fazer uma jornada de campismo, ou uma coisa qualquer, uma viagem, por exemplo, de canoagem, o que for, por exemplo, durante 2, 3, 4 dias, portanto, fazer uma viagem dessas dura uns quantos dias, se não tiverem o cuidado ao chegar a casa de limpar a faca e passar uma camada fina de óleo para conservar a lâmina, o que vai acontecer é que essas manchas, que são cinzentas e não fazem mal nenhum, passado uns dias começam a transformar-se em ferrugem e começa a aparecer ferrugem. E eu fiz de propósito, deixei esta faca sem manutenção, portanto, depois de a utilizar, não me preocupei ao guardá-la em lhe dar uma camada de óleo, e foi assim que ela ficou. E neste momento tem ferrugem. Neste momento, para tirar a ferrugem, o que é que eu posso fazer? É lixá-la. Agarrar numa lixa e lixar a ferrugem para tirar a ferrugem e depois passar-lhe óleo. Okay? Portanto, é um aço muito bom, mas tem esta desvantagem que oxida facilmente e se depois não tivermos cuidado com ela, acaba por enferrujar passado uns tempos. Portanto, isto, pá, apesar de ser um aço muito bom, não é dos aços que eu gosto mais. Tenho esta faca, mas não é dos aços que eu gosto mais, porque tem este pequeno, digamos assim, esta pequena fragilidade, entre aspas, não é fragilidade, mas tem este pequeno ponto fraco. E então eu prefiro outros aços, mas é uma questão mais pessoal. Ora, a quinta característica é que a lâmina, portanto, as costas da lâmina, que é esta parte aqui, esta zona aqui,
as costas da lâmina devem ser largas, como esta, acho que vocês conseguem ver. Portanto, as costas da lâmina devem ser largas e devem fazer uns bons ângulos de 90 graus. Vocês podem ver que esta lâmina faz assim e faz assim, ok? Portanto, assim, assim e assim. E tem aqui dois bons ângulos de 90 graus. E esta parte aqui é completamente plana. Espero que vocês consigam ver. Isto tem duas razões de ser. Porquê é que eu acho isto importante? Acho isto importante por duas razões. Em primeiro lugar, é que, por exemplo, se quisermos fazer certos entalhes ou certas ranhuras para fazer armadilhas, para fazer utensílios, o que for, dá-nos jeito de ter aqui uma base larga e plana, para colocarmos o polegar para empurrarmos a faca e termos mais controle. Como por exemplo, faz de conta que eu quero fazer aqui um entalhe e acho que vocês já me devem ter visto fazer em alguns vídeos. Portanto, assim, ok? Dá-nos jeito. Portanto, ora, o que acontece se a faca tiver as costas da lâmina, muito finas, como esta, por exemplo, aqui, que eu tenho, por exemplo, podem ver, acho que conseguem ver que as costas da lâmina são bastante finas, é que, ao fazermos este trabalho, vai massacrar muito mais o polegar, ok? Porque as costas da lâmina tendem a enterrar-se no polegar e vamos chegar com o polegar bastante durido e vai massacrar, e passado algum tempo de estarmos a executar, esta tarefa, vamos ter que parar e, portanto, o trabalho não vai ser tão eficiente, ok? Vamos ficar com o polegar completamente massacrado e durido. Outra coisa, outra razão pela qual portanto, a segunda razão pela qual eu acho que esta característica é importante é que, no caso temos uma pederneira, como eu tenho aqui, se as costas da lâmina tiverem uns bons ângulos de 90 graus, não precisamos de raspador. Podemos, por exemplo, esta faca, podem ver, tem os bons ângulos de 90 graus e facilmente, ok? Acho que vocês conseguem ver, atira umas faíscas espetaculares. Se for uma faca em que as costas da lâmina não façam uns bons ângulos de 90 graus, como por exemplo esta, e vocês, se calhar, não conseguem ver, mas as costas desta lâmina são ligeiramente arredondadas, portanto não são planas, são ligeiramente arredondadas e, portanto, não fazem ângulos de 90 graus. Portanto, uma lâmina como esta não vai atirar praticamente faíscas nenhumas, ok? Aliás, agora atira 2 ou 3, mas podem ver que nem sequer atira faíscas e às vezes quando atira assim 2 ou 3 e isto provavelmente não chega para acender uma fogueira na maior parte dos casos, ok? Portanto, são estas duas razões para que seja importante, na minha opinião, que as costas da lâmina sejam largas e tenham os bons ângulos de 90 graus. Claro que obviamente podem atirar faíscas se, em vez de utilizarem as costas da lâmina, utilizarem o fio da lâmina, a parte afiada. Ora, podem fazer isto. O que isto vai fazer é que vai começar a danificar o fio da vossa lâmina e o fio vai começar a ficar rombo e numa situação, portanto, numa situação de sobrevivência isto não é nada aconselhável, ok? É um mau uso, ok? Mau uso da faca. Outra coisa que eu não gosto de nada é facas deste género, que têm uma serrilha aqui, tem uma serrilha nas costas da lâmina. Okay? E se calhar vocês já perceberam porquê. Eu tenho aqui outra e vou-vos mostrar. Aliás, esta é até a faca, salvo erro, a faca oficial do Exército Português, quanto a mim, não é grande coisa. Quanto a mim e quanto a muita gente que pratica bushcraft e técnicas de sobrevivência. Portanto, tem aqui esta serrilha ou esta serra nas costas da lâmina, acho que vocês conseguem ver, tal como esta, e o que isto vai fazer é que não temos um sítio para ter um bom apoio para o dedo. Portanto, se quisermos fazer entalhes ou ranhuras, não vamos colocar aqui o dedo, senão, aliás, nem dá para empurrar, porque cortamos logo o dedo. E quanto a mim, isto é um mau design, ou é um mau formato de lâmina de faca. Porque esta serra aqui, sinceramente,
pá, não dá para cortar grande coisa, quanto muito dá para cortar assim troncos assim fininhos, ok? Pá, não dá para cortar grande coisa, corta assim uns troncos fininhos, mas vai ter mais pontos negativos do que pontos positivos, ok? Vai fazer mais mal do que bem. Não, pá, quanto a mim, na minha modesta opinião, não é um bom design. Outra coisa que eu também há bocado não referi, nestas facas, por exemplo, têm duplo fio como esta, é que uma faca com duplo fio, se quisermos também colocar o polegar para exercer pressão para fazer entalhes e ranhuras, vamos cortar o dedo, ok? Outro motivo para uma faca de duplo fio não ser uma boa faca de sobrevivência. Portanto, sexta característica é que, na minha opinião, uma faca, para ser uma boa faca de sobrevivência ou de bushcraft, deve ter entre, vá lá, 9 cm e meio de lâmina e 11 cm, 11 cm e meio de lâmina. Okay? Esta que eu tenho aqui e costumo trazer ao cinto tem à volta de 9.8, salvo erro, 9.8 cm de lâmina. E porquê que eu acho que uma faca deve ter uma lâmina dentro deste intervalo, portanto entre os 9 cm e meio, 11 cm, 11 cm e meio? Porque desta forma temos uma faca que vai servir para tarefas pesadas, mas também vai ser capaz de fazer trabalhos mais delicados e de maior precisão, como por exemplo fazer as tais armadilhas que eu disse, portanto as tais ranhuras, fazer os tais entalhes ou as tais ranhuras que eu disse para fazer armadilhas, e isto é muito importante, uma faca que consiga fazer estas coisas, fazer flechas, fazer utensílios, por exemplo, para as mais variadas situações, por exemplo, fazer pegas para pendurar tachos ao fogo, tirar raspas finas de madeira para fazer a sandália, etc, etc. Portanto, estas tarefas mais finas e que exigem uma maior precisão vão ser melhor desempenhadas com uma faca que tem uma lâmina assim deste tamanho. Okay? Temos uma precisão boa e podemos, tal como eu disse, fazer tarefas pesadas à mesma sem problema nenhum. Ora, há quem goste de facas deste tamanho, assim com uma lâmina para aí com uns 15 cm, 14, 15, 16 cm de comprimento. Eu não gosto, acho que é uma desvantagem. Pessoalmente, acho que uma faca destas tem a lâmina demasiado grande para esses trabalhos de maior precisão, que são trabalhos muito importantes numa situação de sobrevivência. Não precisamos apenas de força bruta e, portanto, com uma faca destas vamos ter mais dificuldade em desempenhar essas tarefas. Claro que uma faca destas tem outras vantagens. Por exemplo, uma faca com uma lâmina assim deste comprimento, com uma faca destas podemos rachar troncos mais grossos, assim, troncos de uma grossura maior do que com uma faca que tem uma lâmina deste comprimento. Podemos, por exemplo, deitar abaixo ou derrubar árvores ligeiramente mais grossas. Podemos, por exemplo, utilizar uma faca destas quase como se fosse uma machete ou quase como se fosse uma katana, porque a lâmina é maior, tem mais peso, logo tem mais energia cinética, tem mais impacto, e podemos utilizar quase como se fosse uma machete, uma katana, para, por exemplo, arrancar pernadas de árvores, okay? Assim, pequenas pernadas das árvores, facilmente fazemos assim e as conseguimos arrancar. Ou, por exemplo, podemos agarrar num tronco e limpar o tronco daqueles ramos laterais, aqueles ramos que saem dos lados, facilmente fazendo este movimento. Portanto, a faca vai ter bastante impacto e vai conseguir fazer esse trabalho melhor do que com uma faca destas, que a lâmina não tem grande peso e portanto, não a podemos utilizar dessa forma. Okay? Portanto, tem estas duas vantagens sobre esta, mas mesmo assim eu acho que uma faca deve ter entre 9 cm e meio, 11 cm, 11 cm e meio, porque uma faca destas conseguimos à mesma derrubar árvores, conseguimos à mesma rachar troncos grossos, e vocês, se viram o vídeo que eu fiz anteriormente sobre rachar troncos com uma faca, viram que houve um tronco que era bastante grosso e conseguiu rachar sem grandes problemas. Ora bem, pessoal, queria só aqui fazer um pequeno à parte em relação a esta característica do tamanho da lâmina, e isto deve-se fundamentalmente a uma evolução que houve no meu pensamento em relação ao que é uma boa faca de sobrevivência de bushcraft. Isto basicamente é fruto da experiência que eu fui ganhando ao longo do tempo em que tenho feito estes vídeos e praticando as técnicas. Se vocês praticam este tipo de técnicas e estas coisas, estas atividades, por assim dizer, vão notar que, se olharem para trás, se calhar 1 ano, 2 anos depois de terem começado a praticar as coisas, 3 anos, 4 anos, ao longo do tempo vão notar uma evolução na vossa maneira de pensar em relação ao próprio kit, ao próprio material em si. Podem não ser grandes diferenças, convém não serem grandes diferenças, porque senão alguma coisa estava demasiado errada na maneira que vocês tinham de pensar anteriormente, mas vão notar pequenas diferenças, e é isso que se trata, portanto, esta pequena evolução, e é isso que eu vos vou mostrar agora. Como podem ver, a imagem
que neste momento está no ecrã é completamente diferente a nível de qualidade da imagem que vocês têm visto ao longo do vídeo. Pá, significa que a câmera com a qual estou a filmar esta parte é diferente da outra câmera, aliás a outra câmera já nem a tenho comigo. Isto está inserido na tal reedição dos vídeos antigos que eu tinha no canal antigo, no Bushcraft PT, e que estou portanto, a fazer, esta tal reedição que eu estou a fazer desses vídeos antigos antes de passá-los para o meu novo canal, que é o Bushcraft Luz. Okay? Portanto, tal como vos disse, ia fazer uma reedição, isto faz parte, resolvi inserir esta pequena parte, portanto este pequeno trecho, porque a minha maneira de pensar alterou-se ligeiramente. Dito isto, qual é o tamanho que eu acho que será o melhor compromisso entre uma faca que seja demasiado curta ou uma que seja demasiado comprida? O tamanho, para mim, situar-se-á aí à volta dos 10 cm, ponto 2, talvez 10 cm e meio e 13 cm e meio. E, portanto, houve um ligeiro aumento no tamanho que eu considerava anteriormente. Porquê? Porque com uma faca, aliás, eu até tenho aqui um exemplo de uma, por exemplo, esta faca tem 11 cm e meio e podem ver a diferença entre a Falk Niven F1, que era a que eu vos estava a mostrar anteriormente. Portanto, veem que a lâmina é consideravelmente maior. Esta a Falk Niven tem 9.8 cm, a de baixo, que é a Tops Fieldcraft Bob, tem uma lâmina, tal como eu disse, de 11 cm e meio. Ora, porquê? Por várias razões, e eu vou fazer um vídeo futuramente acerca de evolução do conceito de uma boa faca de sobrevivência de Bushcraft, portanto, evolução do meu pensamento e do que é que eu acho que será uma boa faca nestes termos, porque existem algumas pequenas alterações, a maior parte das características mantêm-se iguais às que eu tenho vindo a dizer, mas há um ou outro pormenor, uma ou outra característica que, quanto a mim, sofreu uma evolução e por isso vou fazer um vídeo futuramente acerca disso. Mas pronto, só para vos dizer que, portanto, esta à parte para explicar mais ou menos, um dos motivos é que com uma faca, por exemplo, com uma lâmina de 11 cm e meio, 12 cm e meio, por exemplo, como esta que eu tenho aqui, o que acontece é que a lâmina vai ser ligeiramente mais pesada do que a Falk Niven F1. Elas são da mesma grossura, como podem ver, são da mesma grossura, mas a lâmina, ao ser um bocadinho maior, vai ter mais peso. E o que isto vai fazer é que vai me permitir, se eu colocar a mão desta forma e segurar bem cá atrás, fico com o efeito de chicote, entre aspas, e permite-me utilizar isto quase como uma machete para cortar troncos desta forma ou derrubar pequenas árvores, assim de um pequeno diâmetro. Permite-me utilizar desta forma a faca devido ao peso que a lâmina tem. Ao passo que esta que eu tenho aqui, a lâmina não é suficientemente pesada para isso. Okay? Além disso, continuo a poder fazer pequenas tarefas à mesma, tal como poderia fazer com a Falk Niven F1. O tamanho não é nada de demasiado grande, continuo a poder fazer pequenos entalhes, anzóis improvisados, pequenas tarefas, mas dá-me outras vantagens por ser ligeiramente maior que a Falk Niven F1 não me dava. Uma vantagem, por exemplo, também é poder rachar troncos mais grossos e dessa forma poderei fazer, por exemplo, um recipiente improvisado ou primitivo para poder desinfetar a água fervente com pedras, tal como eu vou mostrar-vos num vídeo mais à frente. Posso fazer, por exemplo, essa tarefa, e convém rachar um tronco grande para isso, e com a Falk Niven F1, por não ser tão comprida, o recipiente iria ser tão pequeno que não iria resultar. Portanto, é uma tarefa que a Falk Niven F1 não poderia fazer. Esta, quanto a mim, é melhor. Okay? Tem as mesmas características que a Falk Niven, mas tem a tal lâmina ligeiramente maior, tal como eu gosto. Portanto, entre 10 cm e meio e 13 cm e meio. Ok, pessoal? Portanto, era esta pequena parte e vamos continuar com o vídeo. A sétima característica. Esta característica é que, para mim, uma boa faca de sobrevivência não deve ter uma serrilha que algumas facas têm aqui nesta zona. Há facas, por exemplo, estas aqui,